Diz assim a palavra do nosso Deus, Romanos 12, de 9 a 16. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos. Condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus grandioso, nós louvamos o Teu nome até aqui, Senhor, exaltando a grandeza do Teu ser, reconhecendo, ó Pai, quem Tu és, rendendo graças a Ti pelas coisas benditas que Tu fez e faz, e certamente ainda fará nas nossas vidas. Ó Deus, nos alegramos, nos rejubilamos aqui reunidos como povo Teu, como um povo que é chamado de os santos do Senhor. Ó Pai, que grande privilégio, que alegria repousa sobre os nossos corações por conta de tão doce convicção que o Senhor concedeu aos nossos corações por graça. E ó Deus, agora neste momento, diante da Tua palavra, nós queremos te clamar, ó Deus, fala aos nossos corações. A Tua palavra já foi lida e já falou a nós. Mas, ó Deus, nós queremos aprofundar o nosso entendimento, aplicações importantes para as nossas vidas e coisas que, ó Pai, repercutam o Evangelho mais profundamente em tudo que Ele já fez, ó Pai, que, de maneira que possamos cavar mais fundo, que possamos encontrar uma profundidade maior, ó Deus, e nossas vidas serem ainda mais mudadas e mais conformadas à imagem do Teu Filho. É por causa dele que estamos aqui. E é como ele que queremos nos tornar. E é para ficarmos parecidos com ele que nós te clamamos que o Senhor nos dirija nesta pregação, na exposição da Tua palavra. Que somente seja dito aquilo que corresponda a ela. E que o Senhor faça de cada um dos Teus filhos aqui assentados, ouvintes sinceros, de corações prontos, dispostos a ouvirem e para obedecer. Não apenas para entenderem intelectualmente aquilo que ouvirem, mas para deixarem descer aos profundos do coração. Para ali, ó Deus, fazer e ver jorrar na vida a beleza, a glória do Teu Evangelho, do nosso Senhor Jesus. É o que nós te pedimos no nome dEle, para que Ele seja visto e ouvido. Amém, Deus. Amados, nós pela manhã expomos capítulo 12, de versos 9 até o 12, até o 11, falando sobre a mudança que o Evangelho produziu nas nossas relações com o outro. Até aqui, desde que Paulo ele passou a aplicar, a tratar do aspecto do serviço centrado em todo o Evangelho que ele expôs do capítulo de 1 a 11, nós vimos Paulo falar de 12, 1 e 2, sobre a mudança do nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa posição que se estabeleceu a partir da expressão da misericórdia de Deus entregue graciosamente aos nossos corações para a mudança das nossas vidas. A nossa nova posição em Cristo Jesus, que mudou a maneira como nos relacionamos com Deus. Se vocês se recordarem de Romanos 1 e da figura que nós usamos de um objeto solto, caído, derrubado, porque Deus nos entregou às suas mentes depravadas, Deus deixou com que eles seguissem o curso natural, normal, de corações apóstatas e rebeldes. Mas não é o nosso caso. O povo de Deus é um povo que experimenta a glória da mudança que Deus fez na relação, na posição com que estávamos antes em relação a Deus e que estamos agora em relação a Deus. Como diz o apóstolo, nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos chamados de povo de Deus. Essa relação foi mudada. Essa foi a primeira coisa que o Evangelho fez. Depois o Senhor, através do apóstolo Paulo, no verso 3 até o 8, vai falar sobre uma mudança da nossa relação com nós mesmos, sobre a nossa maneira de pensar, de fazer julgamentos sobre a nossa posição no corpo de Cristo, sobre o uso dos nossos dons, sobre a maneira como nós vemos.
De maneira que aprendemos dali que não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Que quando nós olhamos para Cristo, é necessário redefinirmos a nossa posição, o nosso estado, a nossa consciência de nós mesmos, numa perspectiva centrada nele, e não nos nossos julgamentos de antes. E agora Paulo ele vai aprofundar, porque não obstante dos versos 3 a 8 já ter aspectos relacionais com o outro, agora ele é mais específico, é mais direto com relação à maneira como o Evangelho muda a nossa maneira de nos relacionarmos com outras pessoas. E pela manhã nós ouvimos algumas coisas importantes, como por exemplo o que se estabelece no verso 9 como o princípio fundamental das nossas relações. Paulo no verso 9 ele diz, acompanhe comigo, ele diz que o amor deve ser sem hipocrisia. O que significa isso? Significa que o amor deve ser sincero, genuíno. Nós falamos que há duas coisas que provocam esta hipocrisia e que certamente Paulo tem em mente aqui quando ele fala sobre colocar para fora esta hipocrisia, despojá-la da maneira como nós vemos e entendemos o amor. E essa duplicidade, ela pode ser uma duplicidade externa ou interna. A duplicidade externa é quando nós investimos da falsidade nos relacionamentos, de maneira que em casa você detesta a pessoa, mas quando está na frente dela você é o mais encantador e apaixonado pela pessoa, né? Você dá tapinhas, você expressa carinho, afeto, mas entrou num ambiente fechado, fora da presença dessa pessoa, então você assume o que realmente você sente por ela. Mas a duplicidade ela também pode acontecer por um tipo de distorção interna. Há algum tipo de idolatria do coração, algum tipo de sentimento idólatra, doente, egoísta, que você jura que é amor por outra pessoa. Paulo certamente quando fala da hipocrisia, ele não está falando apenas do fingimento, mas ele tem em mente também o amor distorcido, que deixa de ser amor, que não é, portanto, o verdadeiro amor. E nisso, Paulo fala de uma coisa importante na segunda parte do versículo 9, quando ele diz que nós devemos detestar o mal, apegando-nos ao bem, como forma de estabelecermos um crivo seguro para a genuinidade do amor, para a legitimidade do amor, para que de fato o amor seja sincero e seja verdadeiro. A santidade de Deus é o próprio crivo do amor, do nosso amor. De maneira que é um amor perspicaz, é um amor que você tem claramente em mente que o propósito dele é estabelecer o bem na vida do outro. E então, portanto, você precisa conhecer exatamente aquilo que é mal e aquilo que é bem. E você precisa detestar o mal, apegando-se ao bem. Nos versos de 10 e 11, o apóstolo Paulo nos fala de que este fundamento, este amor sincero, ele se revela a partir de uma atitude geral ou a partir de uma relação com o outro baseado em algumas demonstrações que são categóricas da evidência da sinceridade e da legitimidade desse amor. Ele fala no verso 10 de uma afeição, ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Afeto ou afeição fraternal, uma das demonstrações naturais desse amor sincero. Aquele que se relaciona com o outro com bases no Evangelho, ele será afetuoso. Ele amará cordialmente e fraternalmente aqueles que agora são a sua família. E esse afeto, ele não se dá sob acepções, sob escolhas, mas ele se dá naturalmente e integralmente a todos quantos são feitos família de Deus. Paulo certamente tinha essa coisa em mente também, quando ele fala da honra. Ele diz que nós devemos preferir uns aos outros em honra. Há um texto do pastor Carlos e uma aula que já foi dada aqui na escola dominical sobre o problema da nossa relação quando ela transita para a manipulação. Quando a manipulação do outro assume um lugar natural de acordo com o desenho de Deus da relação, que é a honra. E Paulo então se preocupa com isso quando ele diz que esse amor sincero vai honrar o outro, ao invés de manipular o outro. Ele vai ter o outro em grande conta, em preferência. Ele vai ter o outro sempre buscado com interesse na sinceridade do amor. E isso obviamente não se dá de uma maneira qualquer.
há uma frase de Arthur Tozer que diz que há dois problemas opostos comuns na igreja, que é coração frio e cabeças quentes. O melhor é o contrário, é cabeça fria e coração quente. E com base nisso, certamente é que Paulo diz que no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Com os corações queimando, inundados, ferventes, para a prática, para o exercício desse amor sincero, para a promoção daquilo que o autor aos Hebreus, se referindo ao ajuntamento da congregação dos santos em Hebreus 10, ele disse que é o estímulo ao amor e às boas obras, que certamente não acontece com corações frios e com cabeças quentes. Mas se nós invertermos as polaridades e esfriarmos a cabeça e aquecermos os corações, certamente haverá um fervor aceitável e recomendável, como esse entusiasmo no Espírito que nos é orientado, nos é comandado, ordenado pelo apóstolo Paulo. Agora nós chegamos nos versos de 12 a 16. E nesses versos nós vamos falar sobre reações. Aqui o apóstolo Paulo ele trabalha nos relacionamentos sobre a maneira como devemos reagir às circunstâncias e às pessoas em amor. Ou seja, a nossa mensagem desta noite é sobre como na mudança dos nossos relacionamentos uns com os outros pelo Evangelho, nós reagimos em amor às circunstâncias e às pessoas. É sobre isso que nós vamos considerar. E em primeiro lugar eu gostaria de responder com os irmãos como que na mudança que o Evangelho provocou nas nossas vidas, em nossos corações, como que nós reagimos às circunstâncias em amor. Primeira coisa que Paulo diz aqui no verso 12 é que nós reagimos à tribulação ou à dificuldade com paciência. Verso 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Meus irmãos, alegria na esperança. O nosso grupo de homens recomeçou os seus encontros na quarta-feira, e o nosso estudo do capítulo 3 do livro Homens Aconselhando Homens foi sobre esperança para homens aflitos. E aqui Paulo ele fala justamente sobre aquilo que nos dá alegria mesmo em meio a tribulações, dificuldades, aquilo que nos aflige, a esperança em Deus, aquilo que é a nossa confiança, é a fé posta no futuro. Assim como a ansiedade é um medo projetado para frente, a esperança é a fé projetada para frente. E então é essa esperança que, de acordo com Paulo, será fundamental para reagirmos em amor às circunstâncias difíceis, às tribulações, aquelas dificuldades que são muito comuns na vida de todos nós. Elas oscilam de uma tribulação, uma dificuldade em grau maior ou menor, da vida de um para a vida do outro. Às vezes, as tribulações que afetam duramente a vida de alguém é por conta de questões econômicas, financeiras. Mas muitos desses pais que enfrentam essas dificuldades estão em paz com relação aos seus filhos. Já outros que não têm dificuldade na área econômica estão passando por situações muito difíceis em relação à família. Enfim, você varia o problema, mas o fato é que todos nós temos problemas. Todos enfrentamos lutas e enfrentamos dificuldades. E Paulo então diz que em amor, nos nossos relacionamentos, essa é a maneira certa de lidar com essa circunstância de dificuldade, de tribulação. Alegria paciente, esperança que alimenta em nós paciência. Pela manhã nós falamos que há uma diferença muito grande entre intolerância e paciência no trato das outras pessoas. A gente tem tratado nos nossos relacionamentos com muita intolerância. Pessoas a quem deveríamos ofertar a nossa paciência, a nossa espera no Evangelho. Necessariamente apegar-se ao bem, odiar e detestar o mal, não significa sair por aí descartando pessoas, alijando pessoas, mas antes percebendo no próprio modelo do Senhor Jesus que há espaço e há necessidade que em situações difíceis a paciência seja aquilo que orienta as nossas reações. Esperar aqui não é uma espera em relação a uma antecipação de coisas boas na terra.
mas uma expectativa certa de que o propósito de Deus, o propósito soberano de Deus para a nossa eternidade é seguro, é certo. Paulo está certamente trazendo novamente o argumento de Romanos 8, 28 a 30. Quando ele está seguro de que o que Deus estabeleceu, de que a vontade de Deus é a segurança do nosso, é o nosso conforto, é a segurança do nosso coração. Paulo não está falando de triunfalismo. Paulo não está falando que a nossa maneira de reagir, a nossa esperança em meio às tribulações, sejam decretos de vitória, ou decretos triunfalistas, ou confissão positiva, ou afirmação de teologia da prosperidade. Pelo contrário, Paulo está dizendo que nós devemos ser pacientes, porque nós temos esperança em um Deus, cujo propósito nós conhecemos, e sabemos que certamente se cumprirá no tempo devido, e que as coisas das quais nós mais nos afiamos, mais nos apegamos, são aquelas coisas que se cumprirão definitivamente quando Cristo voltar. É sobre isso que Paulo está falando, sobre esperança em Deus aqui. Ser paciente na tribulação aponta para uma alegria da esperança em Deus e uma sequência que pode nos sustentar através dos momentos difíceis. Essa paciência, que é um sentimento duradouro, é o que dá base para uma perseverança em meio às dificuldades. É exatamente essa atitude do próprio apóstolo Paulo. Ele viveu bem as coisas que prega aqui. Ele, em meio ao cárcere, ele louvou a Deus, ele se apegou à esperança para ver no coração dele júbilo e alegria e louvor nos seus lábios. Paulo estava muito certo do que Deus faria. E por mais que lhe cortassem a cabeça, como disse Martinho Lutero, se cortarem a minha cabeça, eu tenho certeza que o Senhor me dará uma nova. Não agora, mas no dia da glória, no dia em que o Senhor glorificará todos os seus santos. Então é essa esperança viva no futuro que faz com que nos tornemos pacientes em meio às tribulações, e isso é uma expressão de amor. É isso que vai dar equilíbrio bíblico à maneira como reagimos às circunstâncias difíceis. Mas há uma coisa importante do que Paulo diz aqui no final desse versículo, que ele diz que nós devemos ser constantes na oração. Meus irmãos, se a esperança em Deus é a fonte, a oração é como que os tubos que nos ligam, que nos conectam a esta fonte. Você não pode esperar teu coração cheio de esperança, você não pode esperar ter a mesma confiança confiada que o apóstolo Paulo teve, a mesma firmeza e convicção que ele teve em relação aos propósitos do Senhor, se você não fala com Deus, se você não tem o exercício diário de um dos meios de graças que mais alimentam a nossa mente dessa esperança, que é a oração. O meu pastor da adolescência, o pastor Josué Torres de Oliveira, de grande saudade, ele sempre teve um trato muito paternal conosco, e o discipulado era uma coisa muito forte na maneira de ele pastorear. E eram pequenas coisas que nos conduziam e nos marcavam. Aqueles pequenos toques, sabe, que viram coisas assim indeléveis, que você carrega por toda a vida. E eu me lembro que no momento de dificuldade, ele virou para mim e disse assim: você tem um aspecto de quem como está se sufocando. Ore, meu filho. A oração é a respiração da alma. Você não vai experimentar a livre respiração do seu ser na presença de Deus, aquilo que te dá alívio se você não orar. Ore e ore e ore o tempo todo. Eu creio que é isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando, falando aos irmãos de Tessalônica, ele diz que nós devemos orar sem cessar. Falar com Deus o tempo todo é como que conectar direto ao nosso coração um grande tubo que vai direto para a grande fonte da nossa esperança, que é o próprio Deus. A sua mente, o seu coração será inundado de esperança se você dobrar os joelhos e apresentar tudo na tua vida, a todo instante, a todo momento, em oração na presença de Deus. Paulo diz então, na oração sejam perseverantes, insistentes, não com decretos absurdos, mas como quem ama orar e fazer aquilo com a certeza do que aquilo produzirá no seu coração, na sua vida.
Então, meus irmãos, esta é a primeira maneira que o apóstolo Paulo nos ensina sobre a maneira de reagirmos às circunstâncias. Na tribulação, paciência. Lá em Romanos 8, antes de entrar no verso 28 e falarmos da segurança com a qual estamos envolvidos, ele diz no verso 24 a 27, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Então, meus irmãos, orem, e Deus inundará ao coração de vocês de esperança, a mesma esperança com que foram salvos. Como fazer para cultivar essa paciência em nossa dificuldade em curso, a dificuldade que nós vivemos? Em primeiro lugar, mude a maneira como você pensa sobre o que é real. Defina a sua realidade com óculos cujas lentes sejam a palavra de Deus, sejam o próprio Jesus Cristo, a sua revelação. Debruce-se na realidade da sua esperança em Deus. Não permita que você seja pego definindo as coisas da maneira desse mundo. Caia, mergulhe, faça uma imersão na realidade definida por Deus. Olhe para as dificuldades e veja cada uma delas como elas são. Deus não está usando a dificuldade da tua vida para o mal, mas para fazer você parecido com Jesus. Vocês têm ouvido isso com muita frequência. Portanto, coloque em prática. Segundo lugar, mude a maneira como você encara, não apenas como você vê, mas como você encara as dificuldades. Transforme o seu resmungo, a sua murmuração em júbilo. Seja alegre, independente do que esteja passando. Sorria e diga: o Senhor proverá. Pastor Washington Emery, que foi meu pastor durante alguns anos, ele dizia que se ele fosse definir a mãe dele em uma frase, a frase seria: Deus proverá, meu filho. Ele disse que durante a vida inteira, toda vez que alguém murmurava perto da mãe dele, tinha que ouvir com um sorriso no rosto: Deus proverá, meu filho. E nós precisamos ser crentes assim, crentes alegres, crentes que encontram na paciência a esperança que traz alegria. Mude a maneira como você enfrenta as dificuldades. Não a negue ou a evite com o coração fraco. Enfrente-a com a cabeça erguida e com o coração perseverante e forte. Entenda que você precisa batalhar pelo Senhor Jesus. Na canção que nós cantamos, a primeira das novas, a Ser Tu Minha Visão, nós falamos: ser Tu o meu escudo, eu lutarei por Ti. Que isso seja verdade, que você possa levantar a cabeça e dizer: Senhor, Tu és o meu escudo, eu vou enfrentar isso. Não fuja, não negue. Mude a maneira como você ora. Não ore como um último recurso ou como uma reflexão tardia. Dedique-se à oração implacavelmente. Ore pelos problemas que virão. Não permita ser exaurido pela dificuldade, pela tribulação, pelo problema, para que como último recurso você resolva sentar no banco e fazer uma oração: Senhor, me ajuda. Ou seja, você luta, exaure o seu coração e o seu corpo, e aí quando não tem mais nada em você, aí então você ora e fala com Deus. Não faça isso. Mude a maneira de orar. Ao primeiro sinal de todas as coisas, seja uma pessoa que ora implacavelmente por tudo e por todos. John Stott, falando sobre esta passagem, ele fala-nos da alegria na esperança. Ele diz o seguinte: os cristãos, ou os verdadeiros crentes, devem ser as pessoas mais positivas do mundo. Não podemos rondar por aí, vagabundeando o lugar como uma goteira, como um cão chorão.
Não podemos arrastar o nosso caminho através da vida, gemendo e gemendo e gemendo. Não podemos estar sempre olhando para o lado escuro de tudo, como profetas negativos da desgraça. Não, nós nos gloriamos em Deus. Em seguida, cada parte da nossa vida torna-se impregnada de glória. O culto cristão torna-se uma alegre celebração de Deus, e a vida cristã um serviço alegre em Deus. Então venha, vamos, nos gloriemos em Deus juntos. O povo de Deus é um povo alegre. O povo de Deus é um povo que sabe lidar até com o martírio. Se os irmãos prestaram atenção em aqueles vídeos horríveis, aquelas imagens terríveis que foram postas, publicadas a respeito dos 21 cristãos coptas martirizados pelo Estado Islâmico, vocês vão prestar atenção que a última expressão dos lábios daqueles homens eram de louvor, eram para Deus. Eles oraram, ou eles recitaram textos da Escritura, ou eles cantaram. John Hus, conhecido pré-reformador, foi queimado numa fogueira enquanto cantava hinos de louvores ao nosso Deus. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo transformado pelo Evangelho. Um povo que não cede às circunstâncias da tribulação, mas antes reage com amor a ela, cheio de paciência, movido pela esperança. Segunda coisa que Paulo fala, está no verso 13, letra A. Ele diz que nós devemos reagir às circunstâncias, reagindo às necessidades do povo de Deus com generosidade. Ele diz: compartilhai as necessidades dos santos. Meus irmãos, nós precisamos entender a natureza da comunhão. A koinonia se transformou apenas sinônimo de comunhão para louvor público, corporativo, culto. Koinonia, ou vida comunitária, é algo que na expressão grega significa contribuir, significa dar-se, significa ter uma vida em comum, uma partilha comum, ter uma camaradagem, ter uma amizade onde nós nos tornamos parte inerente uns dos outros e partilhamos todas as coisas. Isso é koinonia. Koinonia não é você se juntar do lado de uma pessoa, dar as mãos para ela enquanto canta um cântico no culto e depois você não tem mais nada a ver com essa pessoa. Paulo diz que quando nós, em amor, reagimos às circunstâncias da necessidade do povo de Deus, o nosso coração age generosamente. Nós compartilhamos as necessidades dos santos. Quais são as necessidades do povo de Deus? Ela começa de muitas formas. Ela começa dentro da nossa família espiritual local. A igreja local precisa ser melhor compreendida nos nossos dias. Hoje, a igreja local se tornou um produto, algo que nós consumimos. A igreja, de uma maneira geral, numa eclesiologia mundana que temos visto por aí, se transformou em algo, um serviço que eu consumo. É muito ligada à questão da performance, muito ligada à questão da estética, de várias coisas. Mas o aspecto ético importante da igreja local é que ela é a nossa família. É que é ali que a nossa vida acontece. É ali que os nossos olhares devem acontecer, lançados sobre a vida dos outros. É ali onde nós compartilhamos aquilo que nós temos. E ela se estende a necessidade de outros irmãos, certamente. Mas Paulo deixa muito claro de que aquilo que é prioridade para a generosidade são os domésticos da fé. Não faz sentido você dar-se, você partilhar o que você tem, não apenas questões materiais, mas questões emocionais, afetivas, tantas coisas, e negligenciar as necessidades daqueles que são da família da igreja local, da sua família primária. A igreja onde Cristo te colocou, onde Ele te tornou uma família com outros irmãos. Nós precisamos ser generosos, devemos dar, contribuir, quando vemos uma necessidade no povo de Deus. Este, segundo Paulo, é o verdadeiro amor em ação. Essa é a nossa reação diante das necessidades. Em Atos 4, 34 e 35, a palavra de Deus diz: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as,
traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Paulo, ele sabia do que estava falando, porque havia no povo de Deus demonstrações desse tipo. Como é que nós vamos dar generosamente segundo as necessidades do povo de Deus? Em primeiro lugar, reconheça o senhorio de Cristo sobre todos os seus bens. Esse é um passo fundamental para que você se desfaça da dificuldade que você tem de compartilhar, de dar, de contribuir. Reconheça que Cristo é o dono de tudo quanto você tem. Resista a todos os tipos de autoabsorção que o mundo tem nos ensinado. Materialismo, ganância, racionalização, armazenar tesouros na terra, gastar excessivamente com coisas que não promovem o Evangelho. Nós deveríamos pensar o quanto isso é um grande absurdo nos tempos que nós vivemos. Há cristãos passando necessidade grave, severa mundo afora. E nós temos gastado demasiadamente com aquilo que não promove o Evangelho, que não promove a glória de Cristo. Nós precisamos eliminar esse tipo de autoabsorção mundana que tem nos dominado. Seja atencioso em amar os outros e ver as suas necessidades. Você não será capaz de ajudar se você não conhece a necessidade do outro. É preciso que você conheça, que você conviva, que você tenha um olhar sobre o outro, para que você possa então descobrir se o outro necessita de algo de você ou não. Partilhe os seus recursos, as suas bênçãos, para ter comunhão com aqueles que estão em necessidade. Uma grande escola que eu tive para o início do meu ministério, foi uma grande graça que Deus me deu, foi poder começar o pastorado, indo trabalhar ocasionalmente, prestando atos pastorais no assentamento rural a 300 quilômetros de Brasília. Uma cena que a gente não se esquece da primeira viagem para esse local foi o fato do pneu do carro ter furado e a Ana Clara dizendo: hoje é o pior dia da minha vida. E depois de andar um tempinho e tomar banho de córrego, de chegarmos e ela dizendo que aquele era o melhor dia da vida dela. Mas o fato é que trabalhar ali não apenas me fez levar bênção para aqueles irmãos simples, gente muito humilde, gente certamente de muitas necessidades, e não apenas materiais, emocionais, mas principalmente espirituais. Mas a vida dura, difícil ali, a falta de conforto, fez com que na transição para o pastorado eu aprendesse lições importantes sobre como se livrar da autoabsorção, como se livrar de coisas que fazem com que a gente, por exemplo, tenha o nosso conforto em tão grande conta. Como é difícil para a gente sair por aí, dormir em camas desconfortáveis, em estar abrigado em lugares que são tão menos confortáveis do que aquilo que você está acostumado. Mas é preciso praticar isso. E Paulo, ele continua agora falando de mais uma coisa sobre as nossas reações em amor às circunstâncias. Ele diz que nós devemos praticar a hospitalidade, ou seja, reagir às necessidades do ministério e dos viajantes com hospitalidade. Eu me lembro que quando adolescente, os meus pais sempre gostaram de hospedar. E uma certa ocasião eu tive que ceder o meu quarto para um americano. Eu não cheguei a conhecê-lo direito. Eu, na época, fiquei assustado com a figura dele, e ele certamente não estava também muito interessado de se integrar conosco. Eu sei que eu achei estranho, porque ele tomou o meu quarto, aí tirou as coisas em cima da minha cômoda e colocou aquele tanto de creme, cheio de creme para tudo, e cheirava. O meu quarto ficou, acho que uns 20 dias com o cheiro dos cremes daquele homem naquela situação. E eu me lembro de estar desconfortável com a situação. E minha mãe, que na época ainda não havia se convertido, ela virou para mim e disse que uma das coisas que mais caracterizam o cristianismo, os cristãos, é a hospitalidade. E como eu era um recém-convertido, um novo crente, que ela esperava que eu entendesse isso. Você imagina o tamanho do baque. Eu, frequentando a igreja, estudando Bíblia, moendo livros, ouvi de minha mãe que hospitalidade era algo
que demonstravam o nosso amor como crentes verdadeiros. E então, a partir dali, eu me esforcei para receber aquele americano de uma maneira mais agradável, de uma maneira mais sincera e mais disposta. Com muita vergonha, é claro. Mas, meus irmãos, a hospitalidade é algo que tem se perdido no nosso contexto. Esse contexto de alta absorção, ele, em muitas situações, ele não quer praticar a hospitalidade porque vai estragar a sua zona de conforto, vai estragar a sua zona de bem-estar. E nós precisamos entender o quanto esta prática, é importante para o Evangelho. Pastores estão, missionários e irmãos estão em movimento de um lado para o outro. E o que Paulo tinha em mente quando ele fala sobre a prática da hospitalidade é que as muitas movimentações de missionários para pregar o Evangelho na fundação da igreja que começava, envolvia a dificuldade de achar hotéis, pousadas, havia muitos perigos, muitos riscos, e encontrar em irmãos esta prática, esta oferta generosa de hospitalidade, era um grande meio de contribuição para a propagação do Evangelho. Então Paulo tinha em mente na hospitalidade, sobretudo, uma doação, um ministério de apoio à promoção de Cristo, à promoção do Evangelho. Hospedar aqueles que pregam, aqueles que viajam o mundo, viajam cidades para anunciar Cristo, é contribuir com a causa do nosso Senhor. É isso que Paulo tem em mente aqui. Você não precisa ficar preocupado. Hospitalidade aqui na Bíblia não significa entreter os convidados, entreter os seus convidados como que recebem em um hotel. Você não precisa ter que comprar o que você come aquilo que você não come, aquilo que é muito caro. O Senhor Jesus, quando enviou os 70 discípulos, ele orientou bem os seus missionários, numa orientação que ficou valendo para todos os outros. Comam daquilo que servirem. Eu me lembro de um pastor meu que dizia que detestava cebola, mas como ele se lembrava muito de Lucas 10, ele disse que quando foi hospedado e viu aquela travessa de comida cheia de cebola, ele disse que nem a chinela e o cinturão da mãe conseguiram fazer ele comer cebola como ele comeu naquele dia. E então, meus irmãos, nós precisamos entender, não é uma questão de você servir um banquete, mas hospede com carinho, com amor, abra o seu coração, abra a sua casa, permita que eles comam do mesmo que você come, permita que eles estejam provando da alegria e da bênção do seu lar, sendo bem-vindos em o nome do Senhor Jesus. Isso significa nos abrir, estarmos dispostos mais uma vez a nos livrar da autoabsorção que faz do nosso conforto um ídolo. E estranhos aqui que muitas vezes nós achamos que há questões de segurança envolvidas. Paulo não está falando certamente de hospedar criminosos, bandidos. Ele está falando de uma hospitalidade que é para a promoção do Evangelho, para a promoção da obra de Cristo. Então não se preocupe. Você não tem que hospedar na sua casa traficantes terríveis, terroristas muçulmanos. Né? Cuide-se, obviamente, de proteger a segurança de sua família, mas não deixe de tentar impressionar o seu próprio coração, de impressionar-se com o Evangelho, abrindo a sua casa para o avanço do próprio Evangelho. Como é que você pode melhorar nisso? Como é que você pode se tornar mais acolhedor para a necessidade do ministério? Renda-se em sua casa como um sacrifício vivo a Deus. Faça da sua casa um lugar de promoção do Evangelho. Dê-se ao idealismo bíblico de satisfazer as pessoas com a sua hospitalidade. Abra-se em sua casa para a causa de Cristo, como uma expressão de louvor, como um ato de adoração. E conheça a alegria de dar, praticando uma hospitalidade criativa, inventiva. É muito bom, meus irmãos. A experiência de estar hospedado em casa de irmãos em algumas viagens que nós fazemos é muito mais agradável do que ficar em hotéis. A maioria das vezes nós ficamos em hotéis em camas de casal, especialmente quando viajamos sozinhos. Mas é muito gostoso provar da comunhão bendita de irmãos tão generosos
que abrem seus corações e as suas casas para nos receber, para que Cristo seja glorificado. Randy Alcorn, ele diz o seguinte: Deus me faz prosperar não para levantar o meu padrão de vida, mas para aumentar o meu padrão de dar. É sobre isso que Paulo está falando aqui. Então nós temos aqui uma visão abrangente do amor cristão até aqui. Nós vimos a fundação, o amor sincero. Nós vimos a atitude, que é a afeição fraternal, honra e entusiasmo. E nós vimos uma primeira forma de reagir com amor, às circunstâncias. Mas Paulo também fala agora sobre reagir às pessoas. Ele fala sobre reagir às pessoas que nos perseguem, pessoas que são alegres ou tristes, pessoas que têm opiniões diferentes das nossas, que têm personalidade forte, e as pessoas que são aparentemente sem importância. Vejam quais são as recomendações do apóstolo. Em primeiro lugar, como reagir em amor às pessoas que nos perseguem. Vejam o verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aqui Paulo está falando de uma atitude que Lucas 6:28 certamente povoava a mente do apóstolo Paulo quando ele escreveu, num texto que é tão conhecido que ele não precisou citar a fonte. Mas o Senhor Jesus diz em Lucas 6 o seguinte: bendizei aos que vos maldizem, orai para os que vos caluniam. Meus irmãos, aquelas pessoas que nos perseguem, Paulo está dizendo que em relação a elas nós devemos reagir com uma boa vontade. É o bem vencendo o mal. Aquilo que ele já faz aqui neste ponto, mas que ele fará ainda mais fortemente a partir do verso 17 até o 21, sobre o amor aos nossos inimigos. Mas aqui a alusão ao ensino de Jesus é claramente para falar de algo que é uma norma para as nossas vidas. É um mandamento. A nossa boa vontade de não amaldiçoar, mas de abençoar quem nos persegue, é um mandamento bíblico. Nós precisamos entender que não é uma simples questão de estilo ou de opção, mas um mandamento. Aqui, Paulo está dizendo que o amor responde àqueles que nos perseguem, que nos maltratam, não apenas com uma atitude passiva de não retaliação. Não é apenas não os amaldiçoeis, mas vai além, vai para uma atitude passiva, uma bênção ativa, de uma boa vontade, de dizer, abençoai-os. Portanto, não é só ficar quieto no seu canto, não é só não reagir, mas é ter uma atitude ativa, de pagar o mal com o bem, de fazer contraculturalmente, segundo a própria maneira do Senhor Jesus. O que isso nos requer? Nos requer mansidão. Pela manhã nós falamos o quanto o amor, em linha geral, é o grande ícone bíblico do fruto do Espírito. Nós costumamos ver os frutos do Espírito como se fossem frutas que nós comemos à parte, e aquela história, eu como manga a vida toda, mas não gosto de goiaba. Meus irmãos, se nós formos transformados pelo Evangelho, todos os frutos serão evidentes em nós. Oscilações vão acontecer, obviamente, mas você não pode ser iracundo pela vida toda, porque a mansidão é própria daqueles que são filhos de Deus. Você precisa tratar, enfrentar. Por quê? Porque não adianta você querer ser aparentemente bondoso. Como é que alguém é bondoso se não é manso? Não fecha a conta, porque todos os frutos, no final das contas, são exercícios e expressões do amor. A mansidão é o amor que se controla, o amor sob controle. O amor que põe tudo sob controle. A paciência é o amor perseverante. O que é a bondade, senão o amor em movimento, o amor na prática? Então não podemos entender da forma como muitas vezes entendemos. E essa mansidão, ela aponta para o próprio Senhor Jesus. Essa força sobre o controle da humildade é aquilo que o próprio Senhor Jesus demonstrou como uma característica do seu caráter, uma virtude da sua pessoa, e da qual nós devemos nos alimentar, nutrir e imitar. Lá em Lucas 23:34, Jesus diz, contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. A palavra de Deus vai voltar a se referir a um episódio parecidíssimo com Estevão. Quando Estevão está sendo martirizado, ele repete a atitude de Jesus e ele diz: Senhor, eles não sabem o que fazem. E ele estava certo, porque o supervisor do martírio de Estevão era Paulo, que depois viria a se converter, depois seria o apóstolo dos gentios. E certamente Paulo não entendia ainda, ele não sabia, por mais que fosse responsável, por mais que fosse a maldade do coração dele, o fato é que a mente dele estava encerrada em cegueira. É preciso ter, daqueles que de fato foram transformados pelo Evangelho, uma expectativa muito diferente. A você que foi mudado pelo Evangelho, e de você se espera atitude diferente. Lembre-se que tudo é graça, graça adicional. Mas se Deus te concedeu mais graça de entender certas coisas, a tua reação precisa ser compatível com essa graça. E neste caso, precisa demonstrar boa vontade, mansidão. Precisa não apenas ter uma atitude de ser passivo quanto a não revidar, a não amaldiçoar, mas ter a proatividade, a boa vontade de o abençoar. Então esta é a primeira forma com que Paulo fala sobre a maneira de nós reagirmos às pessoas em amor. A segunda é sobre a forma de reagir às pessoas que estão alegres ou tristes. Paulo diz no verso 15: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Há um provérbio sueco que diz que a alegria compartilhada é uma alegria dupla, e tristeza partilhada é metade de uma tristeza. Paulo está falando de uma coisa que certamente só é possível, sinceramente, genuinamente, a pessoas que foram mudadas pelo Evangelho. Porque não é fácil você sinceramente se alegrar com quem está alegre e chorar sinceramente e partilhar de lágrimas com quem está em dor e tristeza. Alguns se esforçam para fazer isso através do fingimento, mas isso não é possível de ser fingido. Ninguém finge alegria. E num mundo tão auto-absorvido como o nosso, ninguém finge alegria pelo outro, a menos que de fato seja alegre. Você tenta compartilhar da alegria, por exemplo, para... Você é uma mãe, seu filho passou no concurso. Aí você chega para a mãe de um menino que não passou no concurso, toda alegre: ah, meu filho passou no concurso. Aí você vê aquele sorriso amarelo, né? na expressão da outra mãe, tentando fingir alegria com a outra. E assim, inúmeras situações da nossa vida, né? Nós de fato precisamos entender que isso também é parte da nossa vida. Essa simpatia verdadeira, genuína, que se alegra, que se compadece, ela precisa estar presente nas nossas reações, a alegria ou a tristeza dos outros. O amor, ele não é indiferente, ele não é teórico. O amor, ele entra profundamente na vida dos outros com simpatia, de maneira que, com o mesmo coração, você se envolve profundamente com o outro em qualquer circunstância. A alegria dele é a tua alegria, a tristeza dele é tua tristeza. Há algumas expressões que nos impedem de praticar isso. Algumas coisas que nos prejudicam seriamente na prática dessas coisas. E John Piper, ele fala de algumas delas. Ele diz que essa auto-obsessão que nós temos com as nossas próprias coisas, há muita dedicação aos nossos próprios projetos, o orgulho, a autoproteção, a falta nossa de confiança no outro, para abrir o nosso coração, para nos doarmos de relacionamentos mais profundos. Ele fala sobre a insinceridade nossa, a falta de sinceridade dos nossos relacionamentos, como coisas que nos impedem de fato sermos verdadeiramente simpáticos, de nos alegrarmos e nos compadecermos com o outro verdadeiramente. É preciso então pôr fora essas coisas, porque ele diz aqui como um mandamento, como uma ordem, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram.
Como nós podemos entrar na vida de outras pessoas? Isso não é possível se você não tem uma mente renovada. Quando você diz que não quer ter um relacionamento com outra pessoa crente, que não quer se envolver, que você se protege, que você estabelece algum tipo de fronteira na sua relação com o outro, em outras palavras, o que você está dizendo é que você não quer viver de uma maneira de acordo com o Evangelho. Paulo está dizendo que as nossas relações uns com os outros precisam ser profundas, de conhecimento, de envolvimento, de alegria e de compadecimentos mútuos, de conhecer para saber o que se precisa, o que o outro precisa, de poder saber se o outro está com dor simplesmente por olhar. Um dos dons que mais me impressionam nas Escrituras é o dom de misericórdia. É aquela capacidade especial que Deus concede a alguns irmãos de olhar para o outro e de perceber que o outro sofre, que o outro tem dor, mesmo que se esforce para disfarçar. Aquele que tem o dom de misericórdia, ele tem aquilo que muitas vezes a gente chama de a capacidade de tirar com a mão. Há algumas coisas importantes sobre nós podermos fazer isso. Eu não vou citar o nome do autor, mas tem uma frase aqui que me agrada muito nesse sentido. Ele diz assim: entrando profundamente na vida dos outros com amor. Ou, e aí esse é o segundo título eu estou dando, aliviando a dor com silêncio e ouvidos. E ele diz assim: quando nós honestamente nos perguntamos quais as pessoas que em nossas vidas mais significam para nós, muitas vezes chegaremos à conclusão de que é aquela que, ao invés de dar muitos conselhos, soluções ou curas, escolheram partilhar a nossa dor e tocar nossas feridas com uma mão suave. O amigo que pode ser silencioso com a gente em um momento de desespero ou confusão, que pode ficar com a gente em uma hora de dor e luto, que pode tolerar nossa dificuldade com paciência, mas com ajuda, que pode estar conosco na realidade da nossa impotência, e que é um amigo que verdadeiramente se preocupa se eu estou caminhando para o Calvário ou não. Em algumas situações das nossas vidas, o silêncio é tudo o que nós precisamos dar, silêncio e ouvidos. É simplesmente estar com os outros para que nós possamos chorar juntos, para que nós possamos compartilhar juntos e experimentar as coisas que nos afligem juntos. Paulo está dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Ele diz chorar com os que choram. Ele não diz para você ir lá e fazer com que chora parar de chorar, mas chorar com ele. Outra coisa que Paulo fala, está no verso 16, primeira parte. Ele diz: tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em outras palavras, vivei em harmonia. Ele está dizendo que numa reação com pessoas que têm opiniões diferentes, divergentes, especialmente personalidade forte, demonstre harmonia. Lá em Filipenses 2:2, Paulo também falando sobre relacionamentos na igreja, ele diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Paulo não está falando aqui de uma unidade rigorosa de pensamento, mas numa harmonia de objetivos, de interesses, de aspectos das nossas emoções, das nossas agendas. Paulo está, em outras palavras, dizendo que nós precisamos andar na mesma direção. Há uma dificuldade nossa, muitas vezes na igreja, com relação a pensamentos. Nossa igreja é uma igreja confessional e nós devemos subscrever a nossa confissão. Mas há muitos assuntos que a nossa confissão, por exemplo, não tratou. E há assuntos que não são cristalinos, tão claros nas Escrituras. As Escrituras dão os princípios para tudo na vida, mas a nossa limitação da mente e a nossa própria imaturidade são responsáveis porque muitas vezes nós iremos assumir posições imaturas, posições que ainda não foram devidamente aprumadas em um estudo sério,
E nós iremos divergir, meus irmãos, sobre vários assuntos que não são necessariamente assuntos importantes centrais da fé. Você pode simplesmente entrar em desacordo com alguém por achar que ser advogado é criminoso, que ninguém deveria ser advogado. E como é que defende bandido? Eu já ouvi isso. Irmãos que achavam que a advocacia era uma profissão ilícita. E para não ir muito longe, o fato é que nós formamos diversas opiniões em aspectos periféricos da nossa vida cristã. E Paulo está dizendo, olha, vocês precisam ter uma harmonia de pensamento. Se todos vocês estiverem olhando para a mesma coisa, com os vossos desejos, afetos e as coisas que são importantes para vocês definidas numa só mente, numa só disposição mental, na linguagem de 1 Coríntios 1:11, vocês então vão andar em harmonia. Olhem para Cristo. E vejam o quanto é importante ficar discutindo se é lícito ou não ser advogado, o quanto isso promove o Evangelho, o quanto isso glorifica a Cristo. Literalmente, aqui ele está dizendo que nós devemos ser da mesma mente, mas o Douglas Moore comentando, ele diz que não é rigorosamente ter o mesmo pensamento entre nós, mas ter uma mente harmoniosa e amorosa, de maneira que nós temos o mesmo pensamento sobre nós. Lembre-se que lá atrás Paulo diz que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém. Quando há humildade, quando há uma consciência centrada no Evangelho sobre quem nós somos, nós não vamos batalhar de maneira que venhamos a arruinar a harmonia do corpo de Cristo. Antes, a nossa família será graciosa por estar firme e unida numa só fé, na confissão daquilo que é essencial, daquilo que é fundamental, das coisas que de fato nos organizam como igreja, e não ficaremos arrumando confusão, briga uns com os outros, por conta de opiniões que diferem. Opiniões sobre filhos. Será que aquela mãe trata o filho daquele jeito? Então, eu estou brigado com ela. E aí nós começamos a arrumar confusão, atrás de confusão, e Paulo diz, não, nós devemos reagir a essas situações de diferenças e divergências em harmonia. Viver harmonia em harmonia exige que tenhamos deferência, uma tolerância amorosa, paciente, cooperação, colaboração e sinergia, ou seja, todos os esforços cooperando para que tenhamos um ambiente de boa vontade para a produção de humildade nos nossos tratos uns com os outros. Ou seja, nós teremos as mesmas raízes do Senhor Jesus, que é o nosso padrão de excelência em humildade e em amor. Há uma outra palavra de Paulo, ele falando a Colossenses ainda no capítulo 2, no versos 3 e no capítulo 4, verso 2, quando ele diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que pensem concordemente no Senhor. É péssimo, meus irmãos, para o corpo de Cristo, para as nossas relações, quando nós discordamos e quando isso alimenta a desarmonia entre nós. E Paulo, então, na parte final do capítulo 16, ele diz, em lugar de ser orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Na paráfrase feita por Eugene Peterson, ele colocou da seguinte forma, não sejam arrogantes, façam amigos entre as pessoas mais simples, não se julguem importantes. Paulo lá no verso 3 já havia argumentado sobre isso, e muito antes ele vem argumentando firmemente sobre o problema do orgulho. John Piper diz que algumas coisas nos prejudicam seriamente no trato humilde com as outras pessoas. Ele diz que nós temos uma auto-preocupação, uma auto-obsessão e uma auto-exaltação. A maior parte dos seres humanos tem dificuldade de lidar com essas três coisas e de se livrar delas. A maioria das pessoas não entende que para glorificar a Cristo nós precisamos de um processo de desglorificação.
É essa a essência da bem-aventurança, que afirma que bem-aventurados ou aprovados por Deus são os pobres de espírito. Paulo está apontando recorrentemente para o fato de que o último assassino de relacionamentos amorosos é o orgulho, meus irmãos. Se você quer ver as suas relações arruinadas, seja orgulhoso. Se você quer tocar o terror dentro da igreja, seja orgulhoso. Se você não quer ver a graça nos seus relacionamentos, seja orgulhoso. Em outras palavras, é isso. E recorrentemente nós temos dito que nós precisamos pôr o orgulho fora. Nós precisamos entender que ao nos humilharmos, nós não estamos nos rebaixando em nossa posição ou nosso status. Nós estamos apenas assumindo quem nós somos. Essa é a grande virtude daqueles que verdadeiramente conhecem o Senhor Jesus. O quebrantamento, essa expressão de humildade, nada mais é do que entender quem nós somos. E a grande verdade é que eu e você não somos melhores do que ninguém. E em Cristo nós entendemos isso. Paulo disse que ele era o maior dos pecadores. Ele tinha uma autoconsciência aprimorada pelo Evangelho. E nós precisamos repetir isso. Nós precisamos tomar cuidado com qualquer tipo de autocelebração. E até mesmo tomar cuidado quando as pessoas nos celebram. Tomar cuidado quando as pessoas nos bajulam. Porque dentre os bajuladores estarão os seus maiores inimigos. O Senhor Jesus, se referindo aos falsos profetas, ele diz: ai de vós, se vos elogiarem. Se dirigindo aos seus discípulos para tomar cuidado, porque é assim que sucede aos falsos mestres. Quando você está em cima da crista da onda, cuidado. É o danado querendo te pegar. Tá? Isso então negativamente aponta para o fato de que devemos parar de ser snobs, nos posicionando com um alto status, e positivamente dizendo que devemos nos colocar em igualdade com aqueles que são socialmente ou culturalmente invisíveis e sem importância, segundo os conceitos e os padrões definidos pelos homens. Nós precisamos dessas duas atitudes. Portanto, meus irmãos, são esses os conselhos, as orientações que Paulo nos dá a respeito dos nossos relacionamentos quando mudados pelo Evangelho. Aqui eu gostaria de deixar algumas coisas para você aplicar e fazer ao sair daqui. A primeira dela é que você desenhe a sua alegria e a sua paciência na realidade da esperança em Deus, através da oração de cada dia. Mude a maneira como você pensa e o jeito como você encara a vida. Dedique-se à oração. Em segundo lugar, partilhe os seus recursos para atender às necessidades do povo de Deus e faça isso com generosidade. Resista ao materialismo e à cultura da autoabsorção. Seja generoso com aqueles que estão em necessidade. Em terceiro lugar, procure ansiosamente como você pode praticar a hospitalidade para a causa de Cristo. Abra a sua casa, abra o seu coração para o ministério de acolher pessoas. Ame os outros, ame os estranhos e lhes ofereça hospitalidade para a causa do Senhor Jesus. Entre profundamente na vida dos outros e partilhe de suas alegrias e dores pelo amor. Mude da autoobsessão para o autoesquecimento, dando o primeiro passo. Esteja atento a cada pessoa e para onde essas pessoas estão indo. Viva em harmonia uns com os outros por procurar estar na mesma página. É muito difícil quando nós não falamos a mesma língua, quando não temos os mesmos objetivos. Então, estabeleça uma prioridade de estar em sintonia com a sua igreja e com o Evangelho. Pense nos outros de modo mais significativo e seja verdadeiramente humilde. Pratique a deferência, uma tolerância paciente, uma cooperação e uma sinergia na contribuição com a vida comunitária. Faça amigos, mas se esforce para fazer amigos simples. Não seja um grande alguém. O salmista diz que ele não procurava coisas grandiosas demais para ele. Faça isso. Pare de se posicionar vendo-se com um grande status,
Mostre respeito e igualdade para com as pessoas e também para com as tarefas humildes e simples. Que Deus nos guarde, que Ele nos abençoe e que nós possamos entender que a única maneira de tornarmos essa visão uma realidade é cada um de nós se tornar benfeitores e não apenas beneficiários desta visão e destas práticas. Deus nos abençoe e nos guarde. Vamos orar.